Boa tarde. Talvez não tão boa tarde, né? Nós aqui da região sul, em razão da pandemia e também outros acontecimentos, hoje talvez não é um dia muito bom, mas seguimos, né? Eu recebi algumas perguntas muito legais semana passada. Algumas eu consegui responder ali já no direct, respondendo nos stories, né? E algumas eu falei que eu faria vídeo para responder a pergunta. Porque às vezes fica mais didático eu vir aqui conversar um pouquinho com vocês, explicar, do que eu escrever um texto, um textão e tentar passar informação. Hoje o assunto da live é uma pergunta. A pergunta é: qual é a diferença, né? E que legal essa pergunta, sabe? Porque eu falo tanto aqui de escritura pública, eu falo tanto aqui de uso capião, e aí a pessoa me perguntou o seguinte: qual é a diferença da escritura pública e da uso capião? Qual a importância de cada uma delas? Por que ter uma e a outra? Por que ter uma e não a outra, né? E aí eu vim aqui agora para explicar para vocês. Bom, vamos falar de escritura pública. Escritura pública, tá? Nada mais é do que um instrumento público comparado a um contrato. Então, a escritura pública é aquele documento onde as partes, elas colocam as suas vontades e ele fica guardado no tabelionato de notas. Esse documento poderia ser feito através de contrato? Poderia, na maioria dos casos. Alguns casos é obrigatório a utilização da escritura pública, principalmente quando é compra e venda de imóveis com valores mais altos, tá? Então, assim, o que é uma escritura? É um contrato de compra e venda. Eu tenho a propriedade, eu sou proprietária se eu tenho a escritura pública? Não, você tem a posse. Então, não adquire propriedade através de escritura pública. Não se adquire propriedade através de escritura pública. A escritura pública é um documento, contrato de compra e venda, mas num formato público. E quando eu falo público, né, o que vocês precisam entender? Que todos os documentos realizados perante um tabelionato de notas, exceto, né, os testamentos que são segredo, né, que são, agora me fugiu a palavra aqui, mas que não são abertos ao público, tá? Todos esses outros documentos, eles são públicos, qualquer pessoa pode solicitar uma cópia, uma via. Então, procurações, escrituras públicas de compra e venda, tudo isso é público, então fica lá no tabelionato de notas. Eu comprei um imóvel através de escritura pública, eu perdi esse documento. É só ir lá tirar uma segunda via. É igual uma certidão de casamento, é igual uma certidão de nascimento, tá? Mas eu adquiro propriedade através de escritura pública? Não. Escritura pública transfere posse. A propriedade ela só é transferida com o registro desse documento. E o que é esse registro? É levar esse documento até o cartório de registro de imóveis e fazer ele constar na certidão de matrícula desse imóvel. Somente a partir desse momento é que você passa a ser proprietário desse imóvel. Então essa é a diferença. Às vezes as pessoas deixam, tá, de procurar um advogado, de procurar a regularização do seu imóvel, porque elas olham a escritura, elas veem, né, aquele documento, como ele tem aquele carimbo do cartório, elas acreditam que aquilo ali é o que basta. Não é aquilo ali que basta. Aquilo ali é apenas a prova que você adquiriu o imóvel. Você adquiriu, mas você tem a posse, você ainda não tem a propriedade. A propriedade só depois se leva no registro. A mesma coisa acontece quando um inventário, por exemplo. O inventário, a gente faz a escritura de inventário. Eu já sou proprietária, doutora? Não é. Tem que levar essa escritura de inventário, tem que ser levada ao registro de imóveis
para que conste isso lá no registro de imóveis. E lá no registro de imóveis vai constar assim: transferência de propriedade. Do fulano de tal para o fulano de tal. Qual foi o documento que transferiu essa propriedade? Aí lá pode estar ou uma escritura de inventário, ou uma escritura de compra e venda, tá? N documentos, tá bom? Uma alienação fiduciária, pode estar diversos documentos ali, mas é só no registro de imóveis que se transfere propriedade, tá certo? Ficou claro, gente? Eu não sei se ficou claro ou se ficou dúvida. Se ficou dúvida, me mandem depois, tá? Perguntas, esse vídeo, depois eu vou deixar salvo. Deixem ali nos comentários a dúvida, que é um prazer sempre eu vir aqui e responder as perguntas de vocês. Isso me ajuda a ter tema para eu vir aqui conversar com vocês. E de alguma forma que chegue essa informação às pessoas que precisam saber disso, tá? E agora, qual a diferença da escritura e a uso capião? A uso capião, o que é a uso capião? A uso capião é o nome de uma ação, tá? Que inventaram, o legislador inventou e deu esse nome, uso capião, para a ação que dá a propriedade para aquela pessoa que exerce a posse sobre um imóvel por um determinado período de tempo, certo? Então isso é uso capião. Igual tem divórcio, ação de divórcio, tem ação de uso capião. Isso é a uso capião, é o nome que se dá. Então, e daí a gente tem ali os requisitos da uso capião. Aí são a posse mansa, pacífica, ininterrupta por um determinado período de tempo. E com isso, você adquire a posse daquele imóvel. Então, quando eu adquiro o imóvel através de um contrato de compra e venda e faço o registro no cartório de registro de imóveis, aí lembra que eu falei que lá no registro de imóveis vai estar assim, forma de aquisição. Quando a aquisição for através da uso capião, vai estar lá. Qual foi a forma de aquisição desse imóvel? A forma de aquisição desse imóvel foi a ação de uso capião, ou foi o procedimento extrajudicial da uso capião, realizada no dia tal, com a sentença confirmada, ou se não é judicial, é extrajudicial, e aí tá lá. E às vezes, tá, a uso capião é realizada sobre uma área que já tem matrícula, isso não impede, então ela já é de alguém. Só que essa pessoa não tinha posse. E aí o posseiro fez uso capião. Aí a gente já vai entrar em outro assunto mais complexo. Mas só para vocês entenderem a diferença, tá? Então assim, o que te dá a propriedade? A única coisa que te dá a propriedade é o registro de imóveis. A certidão de registro de imóvel, também conhecida como matrícula. E isso é que te dá a propriedade. Tudo isso, tanto a uso capião quanto a escritura pública, elas são instrumentos para você conseguir ser proprietário daquele imóvel. Então, a escritura é um instrumento quando você adquire através de compra e venda, aí você tem a escritura, você pega esse documento, leva no cartório de registro de imóveis. Então, através deste instrumento, eu vou registrar lá no registro de imóveis e vou, a partir daquele momento, ser proprietário do imóvel. Ou eu não adquiri através de escritura pública, o terreno que eu comprei era de posse, eu tenho só um contratinho de compra e venda, esse imóvel não tem matrícula anterior, nunca foi registrado no registro de imóveis, então aí eu vou fazer a uso capião. Aí eu faço a ação de uso capião e aí sim, depois que finalizar, eu levo para o registro de imóveis para fazer a matrícula do imóvel. E aí sim eu me torno proprietária. Gente, se não ficou claro, mandem comentários, tá? É um prazer responder, é um prazer estar aqui compartilhando com vocês conteúdo jurídico, conteúdo do meu dia a dia, que é coisas que eu amo falar, que eu amo fazer. Então é um prazer estar aqui compartilhando esses assuntos com vocês. Se não ficou claro, por favor, deixem nos comentários, perguntem, que eu venho aqui, eu volto aqui e a gente conversa de novo.
Tá bom? Acho que por hoje era isso. Até mais.